Amém. Pode se assentar. Aleluia. Amém. Eu separei esse tema para a gente estar tratando hoje aqui, tendo em vista a importância que há em compreendermos a realidade que chega a nós através de alguns momentos, alguns tempos demarcados na história, e que tem grande importância para nós compreendermos muito bem a dinâmica desses tempos estabelecidos. E eu trouxe aqui a figura de Abraão, e botei o tema Abraão aos incircuncisos e circuncisos. Porque esse tema é um tema que alcançou a vida de Paulo. Paulo, que sempre esteve ali dedicado à compreensão da Torá, à compreensão das leis estabelecidas pelo Eterno no aspecto físico, no aspecto da circuncisão, viveu, cresceu em meio àqueles ensinamentos. E aquilo era um grande fundamento de vida para ele, até que a presença reveladora de Yeshua chega até ele, e ele então consegue ser alcançado por uma grande revelação. Ele consegue compreender algo de um nível profundo que não anula aquela realidade que ele vivia, mas que levava ele à compreensão de uma nova dimensão que havia sido estabelecida, através do próprio Machia, que teria cumprido aquele propósito, e aquela verdade chega à vida, então, de Paulo, e ele começa a propagar essa grande verdade. Esse tema começou a vir ao meu coração hoje à tarde, quando a gente, ao desfrutar da porção que a gente teve essa semana, uma parte dessa porção ela é dedicada à chamada circuncisão do coração. Então, desde lá de trás, nós estamos em Deuteronômio, já havia um propósito estabelecido pelo Eterno, que falava acerca de uma circuncisão não estabelecida na carne, não no aspecto físico, não numa relação de sangue e descendência, porque a circuncisão física não é à toa que ela se dá exatamente ali no órgão sexual masculino, o lugar da fonte da vida e da descendência. Toda a descendência do povo de Deus, ela era patriarcal, isso é o estabelecido na Torá. A essência partia do pai, do homem, da figura do homem, por isso que se dava tanto valor ao filho homem naquela época, porque através dele essa propagação se dava de uma promessa, da essência de vida daquela linhagem que você tinha ali. E o porquê da importância que havia nessa linhagem? Porque lá, se a gente voltar atrás para entender, após o pecado, a queda do homem, nasce a necessidade de uma restauração, de uma redenção desse homem que agora é chamado um homem caído. Ele decaiu de uma posição estabelecida pelo Senhor, e agora um propósito de restauração, de redenção, de restauração daquela posição inicial começa a ser estabelecida. E ali você vê que nós temos Caim e Abel. Vou tentar ser bem didático. Caim e Abel. E aí você vê que naquele momento de sacrifício, o Eterno se agrada do sacrifício oferecido por Abel, porque era um sacrifício de sangue. E a essência que Abel conseguiu alcançar, a revelação do que era necessário para uma restauração, algo que provavelmente ele contemplou e chegou a ele essa revelação por causa das vestes do seu próprio pai, da sua mãe, que foram cobertos com pele de animal, um primeiro sacrifício cobrindo o pecado, cobrindo aquele homem caído. E ele consegue compreender essa dinâmica, e agora ele apresenta ao Eterno um sacrifício vivo. O Eterno se agrada dele. E aí Caim vem, mata Abel, mas vem um texto que é fundamental.
e que é marcante nessa história, quando diz que e Deus deu 7 no lugar de Abel. Existem algumas frases nas Escrituras que a gente precisa estar muito atento. O Eterno está dizendo que um propósito iria se manifestar através de Abel. Ele foi escolhido naquele momento e a partir dele viria essa linhagem de uma redenção que chegaria ao homem. Mas acontece aquela ação e aí diz que Deus dá 7 no lugar de Abel. E agora através da linhagem de 7 é que nós vamos ter um propósito do Eterno para a redenção da humanidade, daquele homem caído. E um propósito surge a partir daquele momento. Através de 7. Ali viria Mashiach, ali viria o propósito da redenção. E essa linhagem se torna então uma linhagem de homens, chamado de filhos de Deus. Uma linhagem especial, diferente das demais, com uma conexão com o Eterno de uma forma surpreendente, recebiam revelação, revelavam o Eterno nos seus atos, né? Andava com Deus, você vê a linhagem ali, Enoque, e você vê essas figuras num propósito através de uma linhagem. E aí chegamos diante de Abraão, esse homem aqui, que vive um momento tremendo. A partir da vida dele, esse propósito de restauração vai se estender. Eu queria que você entendesse essa dinâmica, gente. Vai se estender, porque vai alcançar não só os circuncisos, mas também os incircuncisos. O Eterno já começa a falar e revelar através de Abraão que o propósito de redenção iria além de uma relação física e sanguínea. Ele não anula a importância da linhagem física, mas ele fala que algo mais vem aqui. Algo que não estará baseado e fundamentado numa questão física, material, de linhagem, de sangue, mas de uma relação de fé, de confiança, de emuná. Por isso que eu vou ler um texto com vocês. É um texto que aparentemente, à medida que eu for lendo aqui, ele parece difícil de compreender, mas dentro desse contexto aqui, a gente vai alcançar ele. E esse texto é o texto de Romanos, palavra de Paulo, Paulo aos Romanos. E lá no capítulo 4, ele começa dizendo: então o que diremos? Que Abraão, nosso antepassado, obteve pelo esforço próprio? Porque se Abraão veio a ser considerado justo por Deus, pela observância legalista, ele tem do que se gloriar. Mas as coisas não são dessa forma diante de Deus. Pois o que diz o Taná? Abraão depositou a confiança, a fé, emuná em Deus, e isso lhe foi contado como justiça. O pagamento do trabalhador não é creditado por causa da graça, mas pelo que lhe é devido. Ou melhor, aquele que trabalha, o pagamento daquele que trabalha para receber um salário, não é graça, não é favor imerecido. Ele merece, não merece, gente? Você trabalhou, tem que receber. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a obra tem um mérito, as ações têm um mérito, e aquele que pratica essas ações, eles são dignos do seu salário, da recompensa pelas suas ações. Nossas ações têm valor, trazem consequência à nossa vida. A Parashá Ekev trouxe essa mensagem de forma profunda.
Lembra? A consequência de você andar, de você obedecer, de você caminhar segundo a instrução, segundo a voz do Eterno. E a consequência é ruim quando você não cumpre essas ações. E Paulo começa a falar isso. E olha o que ele continua dizendo. Todavia, no caso daquele que não trabalha, mas confia naquele que transforma pessoas impiedosas em justas, sua confiança lhe é creditada como justiça. Aqui é manifestação de graça. Da mesma forma, a bênção pronunciada por Davi é sobre as pessoas às quais Deus acredita justiça, a parte das observâncias legalistas. Benditos são os que têm as transgressões perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bendito é o homem a quem Adonai não atribui culpa. Essa bênção é apenas para os circuncisos? É uma pergunta que ele faz. É apenas para aquele que é circunciso? Isso aqui? A justiça pela fé? Ou também é para os incircuncisos? Pois declaramos que a confiança de Abraão foi creditada em sua conta como justiça. Em que estado, porém, ele se encontrava ao ser creditado? Circunciso ou incircunciso? Vocês estão acompanhando, gente? Está falando de um tempo de circuncisão ou de um tempo de incircuncisão, mostrando Abraão como um incircunciso, que foi, e como um circunciso, que também foi. Aí ele está falando, a justiça, porque houve a manifestação da justiça a Abraão, a justiça de Abraão veio sobre ele, quando ele estava na incircuncisão ou na circuncisão? E ele vai dizer, ele não era circuncidado, mas incircunciso. Na verdade, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça acreditada com base na confiança dele, enquanto era incircunciso. Isso aconteceu para que ele pudesse se tornar o pai de todo incircunciso que confia. Abraão se torna pai. Por que a justiça se manifesta a ele em meio à incircuncisão? Porque ele acreditou na promessa. Mesmo ele acreditou naquilo que não conseguia alcançar através dos olhos. A fé, a confiança, a fidelidade naquilo que não se vê, que não é uma materialização física, se manifestou em justiça a Abraão. É isso que está dizendo. E a partir desse ato, por causa disso, vem uma promessa dupla sobre a vida de Abraão. Mas depois você vê que ele também vive uma realidade física, de circuncisão também, marca de aliança. Então nós temos Abraão aos incircuncisos e Abraão aos circuncisos. Primeiro o Abraão, que Abraão é esse aos circuncisos? A promessa da linhagem que eu falei, gente. Através da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, as tribos. Opa, olha como a promessa de uma redenção através de uma linhagem, ela vai se expandindo fisicamente, somente linhagem, somente sangue. Estou falando de circuncisão aqui, marca de circuncisão, ok? Descendência, está dando para alcançar, gente? Amém? Faz sentido, como diz o Danilo, faz sentido? Através de uma linhagem, e ela vai se expandindo agora, né? E agora as tribos, né? A partir de Jacó, as tribos, e depois quando saem do Egito, aí o Senhor chama eles de meu povo. Agora, essa redenção, essa promessa de redenção, que vem em uma linhagem, se estende fisicamente, porque eu estou falando de gerações, e forma um grande povo. A promessa do Senhor a Abraão, você será grande, vai haver uma multiplicação como os grãos de areia da terra. Precisamos entender isso. A comparação e a promessa que o Senhor libera a Abraão, quando compara aos grãos de areia da terra, está falando de um elemento
físico, está falando de linhagem, está falando desse aspecto de um povo, de sangue, nascido a partir de, e agora se torna um povo, e o Eterno pega esse povo e diz: vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus, vocês são um povo sacerdotal, está estabelecido sobre vocês um sacerdócio, um povo que a partir deles eles precisam revelar Deus ao mundo, para que haja a redenção da raça humana caída lá atrás, a partir de uma linhagem que se estendeu e se tornou um povo, relação física, circuncisão na carne, a circuncisão na carne demonstrando esse propósito do Eterno numa linhagem, numa relação física, filhos de Abraão na carne, no aspecto físico, mas a palavra também fala de filhos da incircuncisão, está aqui, para tornar pai de todo incircunciso que confia, e desse modo a justiça lhe é creditada. Ao mesmo tempo, ele é o pai de todos os circuncidados. Gente, esse texto é lindo demais. Precisamos entender Paulo, que não passaram apenas pela Brit Milá, pela circuncisão na carne, mas também seguem os passos da confiança que Abraão Avino possuía ao ser circuncidado. A mesma aliança física, promessa de uma redenção e de uma essência que estaria inserido em uma linhagem, chega aos circuncisos, filhos de Abraão, filhos da circuncisão e filhos da incircuncisão. Porque a promessa feita a Abraão e a sua semente, de que ele herdaria o mundo, não ocorreu por causa do legalismo, mas mediante a justiça produzida pela confiança. Justiça produzida pela confiança, tanto no circunciso quanto no incircunciso. Por isso que quando a gente olha para a Torá, nós vemos ela falando não só apenas de um aspecto de circuncisão física, mas ela fala também de uma circuncisão do coração. Nós lemos nessa porção, Deuteronômio, vamos lá, depois eu volto aqui. Não, deixa eu acabar aqui primeiro, depois a gente vai lá. Se os herdeiros são produzidos pelo legalismo, então a confiança, a fé, ela é inútil e a promessa sem valor, porque a lei traz punição, mas onde não há lei, também não há violação. A razão de a promessa ser baseada na confiança é que ela possa vir como presente gratuito da parte de Deus, promessa que pode ser crida por toda a semente, não apenas por quem vive de acordo com a Torá, mas também por aqueles com o tipo de confiança de Abraão Avino, de todos nós. Isso será de acordo com o Taná, que diz: designei você para ser pai de muitas nações. E aí quando a gente olha a porção dessa semana, lá em Deuteronômio, que vai falar de uma circuncisão de coração, ela está falando desses, não de uma circuncisão de carne, física, exterior, mas de algo interno, algo que está no mundo e na realidade daquilo que você não consegue ver. Você consegue ver a circuncisão do coração? Consegue ver? Está vendo meu coração circunciso aqui? Não, a circuncisão do coração não é vista, ela é a fé. A fé é um firme fundamento de coisas que não se... mas tem um fundamento. Ela está fundamentada. Fundamentada em quê? Na Torá. E dentro desse aspecto, por isso que Paulo depois vai dizer, não há diferença. Judeu ou gentio, homem, mulher, não há diferença. Porque um é filho dentro de uma promessa física. Filho de Abraão na circuncisão. Mas o outro é o filho de Abraão na incircuncisão. Por quê?
porque não está baseado em um aspecto físico, mas na fé. Isso chegou, a primeira promessa sobre Abraão se materializou através do crescimento. Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos, todo o povo que se multiplica. Ali você vê a concretização da promessa física da circuncisão. A promessa da incircuncisão, que também é liberada, lembra que eu falei do grão de terra, algo físico, linhagem física, filhos da circuncisão, mas em um outro momento o Eterno fala que essa bênção de multiplicação seria como as estrelas do céu. Estrela do céu já está falando de algo espiritual, algo celestial, uma realidade do céu. Esses são é uma outra promessa, os filhos da incircuncisão. E quando eu falo de incircuncisão, estou falando de circuncisão física, mas não a circuncisão no coração. Esses incircuncisos físicos são circuncidados no coração. Deu para entender? Porque ele está fazendo diferença daquilo que é físico, visível, e aquilo que não é visível. E isso se concretiza através da obra de Yeshua, o Mashiach. É a partir daquele momento que ele vai realizar algo que na literatura judaica, ela traz uma mensagem, ela faz menção de que o Mashiach seria o rompedor. Ele usa esse termo. O rompedor, aquele que vai romper barreiras, ir além, levar a uma outra e uma nova dimensão do que antes era um aspecto único e exclusivamente físico, material. Ele vai transcender essa realidade e levar a um nível espiritual, através da obra e da vinda de Mashiach, que é a segunda promessa a Abraão se torna uma realidade. É a partir da obra de Yeshua, o Mashiach, que você começa a ver agora a circuncisão do coração. Por isso que a promessa está lá, vai acontecer. Eis que eu vou fazer isso, diz o profeta. Eu te darei um novo coração, é um novo espírito que eu vou colocar dentro de vocês. Essa é a realidade da nova aliança vinda através de Yeshua, e através desse momento, a segunda promessa, os filhos de Abraão, da incircuncisão, os filhos da fé. Por isso que ele vai dizer, vós sois filhos de Abraão. Mas como? Se você olhar a minha linhagem lá, eu não sou daquela linhagem, daquele sangue. Como é que eu sou filho de Abraão? Porque você é filho da incircuncisão, dentro do aspecto da incircuncisão, dentro do aspecto da fé. Porque o aspecto da incircuncisão está conectado ao que nós conhecemos como ordem de Melquisedeque. Que isso, ordem de Melquisedeque? É aquilo que é estabelecido pelo Eterno, independente da linhagem. Quer ver? A partir da obra de Yeshua, o Mashiach, o que ele vai dizer? Você que não era povo, lembra o povo? Linhagem, aspecto físico, circuncisão. Ele vai dizer, você que não era povo, você que não fazia, que não estava inserido nessa promessa e nesse propósito da circuncisão, da linhagem de Abraão, você que não era povo, agora pois sois povo de Deus. Vocês agora também são uma nação santa, vocês fazem parte dessa nação santa, povo sacerdotal, reino de sacerdotes. É o que ele vai dizer, filhos de Abraão. Por quê? Por uma linhagem, por um aspecto físico? Não, mas por uma realidade espiritual. Por isso que vai falar do sacerdócio de Yeshua. Não é um sacerdócio que foi de uma relação, ou dependente de uma relação física, de linhagem, descendente de Aharon. Não, mas porque o Eterno estabelece. Quando o Eterno escolhe, quando o Eterno determina quem é filho ou quem é sacerdote, isso é chamado ordem de Melquisedeque. É algo que está além, que ultrapassa, que transpõe. E essa é uma obra que Mashiach trouxe e que a gente precisa entender.
A obra de Mashiach, muitas vezes a gente se foca só na questão da salvação, morreu em meu lugar, tudo isso é poderoso demais, essa obra de pagar o preço de expiação é poderoso, mas eu não posso apenas olhar para isso, eu tenho que olhar para o todo, eu preciso compreender o todo, para que eu possa assumir a minha posição, saber exatamente quem eu sou e tomar posse dessa realidade. Lembra Ekev? Eu mencionei uma imagem de Ekev aqui, Ekev, calcanhar, ou acusativo adverbial, se você fizer. Ekev é formado por 3 letras, e eu mencionei ontem aqui, e mencionei hoje no Café com Torá, a letra Ain, a letra Kuf e a letra Bet. Ain é olho, ver. Aquilo que nós olhamos, que nós focamos, a gente traz para dentro, e Kuf é isso aqui, ó. Kuf é isso aqui, a parte de trás, a nuca, parte de trás do cérebro. Eu não sei pronunciar o nome dessa área aqui do cérebro, occipital, né? A parte do cérebro. E quando você vai ver, lembra que eu falei de ver? Ain, Kuf é isso aqui, e essa é a parte do cérebro responsável pela visão. E tem doutor aí, ó. Como é que é o nome do occipital? Occipital, é isso aí que ela disse. E é responsável exatamente pela visão. Então, olha a palavra Ekev mencionando, usando símbolos das letras, e com uma atualidade muito grande. Aquilo que eu olho, que eu vejo, vai para essa área que é responsável pela visão. E isso que chega ali, ele vai ser, aquilo que eu vejo vai ser compreendido naquela área, vai ser absorvido, vai ser discernido, vai estabelecer conceitos, vai estabelecer movimento segundo o que eu vejo, porque eu vou ver, vai me trazer uma compreensão e vai produzir um movimento, uma realidade em minha vida. Por isso, casa. Vai habitar em mim aquela realidade. Então, a importância daquilo que nós estamos olhando, focando para discernir, para saber, eu preciso olhar para essa realidade, essa verdade. Isso vai trazer a compreensão do que eu estou vendo aqui e vai estabelecer quem eu sou, vai estabelecer essa casa, vai dar posse. Eu vou tomar posse, porque a porção vai falar de pisar. E ela vai dizer lá no capítulo 11 de Deuteronômio, aquilo que você pisar, tome posse, vai ser dado a você, você vai conquistar, vai se sujeitar a você. Entender quem nós somos. Então, através da obra de Yeshua, ou Mashiach, nós temos essa realidade, dentro desse aspecto da fé, pela fé, através da obra de Mashiach, eu sei que eu sou filho de Abraão. Filho na incircuncisão, a incircuncisão física, mas a circuncisão, por isso que ele vai dizer, todos estão debaixo da realidade da Torá, seja o circunciso ou o incircunciso, aquele que está na legalidade, no aspecto físico, vai ser julgado pelo aspecto físico, aquele que está fora, ele até usa esse termo, aquele que está fora, também fora vai ser julgado por aquela realidade. A realidade é a mesma, porque enquanto eles estão detendo e dentro de uma realidade de mandamentos estabelecidos em pedra, nós estamos dentro de uma realidade de um mandamento estabelecido dentro de nós, em nossa mente, em nosso coração. Olha só, aspecto físico, aspecto espiritual, mas uma mesma realidade. E essa foi a grande revelação que chega até Paulo. Por isso que Paulo é muito mal compreendido. Quando ele via, e ele começa a perceber isso, ele começa a propagar isso, sabe de quê? Há um grande valor nessa mensagem, na compreensão dessa mensagem, para quem? Para os gentios. E ele está agora levando a mensagem a quem? Aos gentios, falando, vocês fazem parte. Aquela promessa no aspecto físico pode ser vivida por vocês, porque existe um aspecto, uma promessa espiritual dada a Abraão lá atrás também. Vocês também são filhos de Abraão, só que muitos daquela época queriam impor a realidade
de uma filiação física a aqueles que viviam uma realidade espiritual. Você está entendendo isso, gente? Queriam impor a realidade que eles viviam no aspecto físico, que era estabelecido para eles, dentro da promessa da linhagem, àqueles que estavam vindo dentro de um nível diferente, de um nível espiritual, de um mover, de uma filiação diferente, de uma filiação sanguínea, física, mas de uma realidade espiritual. E nós precisamos entender isso pela fé. Essa justiça que chega a nós pela fé, mediante a obra de Yeshua, o Mashiach. Crendo, não vejo possibilidade, mas eu creio, e essa fidelidade, esse crer me transporta a essa realidade. Quando nós começarmos a entender a dinâmica desses dois níveis, a gente começa a entender a mensagem de Paulo, principalmente no momento em que ele estava vivendo, que a gente precisa entender, e as pessoas estão tentando entender Paulo fora do contexto que ele estava vivendo, fora daquele tempo, um tempo onde você tinha judeus que acreditavam em Yeshua, estavam vindo de um judaísmo onde a materialidade é muito presente, e agora eles creem em Yeshua, seguem o Yeshua, mas tem muitas tradições enraizadas ainda, e muitas tradições que eles lidam como algo que eu preciso praticar para obter a salvação, para obter como se o ato em si promovesse aquela salvação, aquela justificação no aspecto físico. E agora chega gentios em uma outra realidade, eles querem impor isso aos gentios, e Paulo está no meio disso, entendendo a realidade, entendendo as duas realidades, e ao mesmo tempo tendo que falar, olha só, você não tem que impor isso a esses que estão chegando, a realidade que eles estão vivendo é uma realidade diferente da sua, ou melhor, é a mesma, mas num aspecto, num nível diferente. Obrigado, Ivarão. No nível diferente, no nível espiritual. Enquanto vocês estão aí querendo circuncidar eles, na verdade a circuncisão já é uma realidade no coração deles. Porque ele vai em outro momento, não sei se é nesse texto de Romanos, ele vai dizer exatamente assim: se aquele que não é circunciso na carne, mas todavia pratica a Torá, você vê que ele fala isso? Ele pratica a Torá, ele é justificado pela sua prática, porque ele não está inserido dentro do aspecto físico, mas a vida dele diária, quando você olha, é prática de Torá. Agora, se você está dentro dessa realidade física aqui, e você não pratica na sua vivência, você está fora, você está condenado por ela. E ele começa a explicar isso de forma muito clara, o viver a instrução do Eterno, entendendo que essa realidade é espiritual em nossa vida. E isso não retira a importância daquilo que é físico e do que é materialização. Mas essa é a realidade que vincula a nossa vida, como o Goim. Filho de Abraão, ele viveu a justificação, a justiça, mediante a fé, quando estava na sua incircuncisão. Ali estava brotando de Abraão, eu e você. Mas ele também viveu a realidade da promessa, da aliança, dentro da circuncisão. E ali estava falando e trazendo mensagem para aquele que é da linhagem. Que a gente possa entender a realidade que nós vivemos no aspecto espiritual, para poder viver aí sim aquilo que tem de mensagem em Ekev, caminhar como alguém que sabe para onde está indo, quem ele é. Eu vi uma frase uma vez, muito interessante, que dizia assim: quando você sabe para onde está indo, todo mundo sai da frente. Já reparou? Quando a gente fica na dúvida, a gente esbarra com alguém na rua, a gente fica na dúvida, eu vou para cá, a pessoa vai para cá, já aconteceu com você começa a dançar com a pessoa ali no meio da rua. Se você vai reto, a pessoa vai sair, você vai reto. Só que a gente fica ali, né? De um lado para o outro. Então, precisamos entender quem nós somos, a realidade
que vivemos, a importância e o propósito do eterno nisso. Porque assim como há importância e propósito naqueles que estão no aspecto físico, há importância e propósito em cada um de nós que estamos também nesse aspecto espiritual, graças à obra de Yeshua Mashiach. Que o Eterno te abençoe. Amém e amém. Amém, gente. Glória a Deus. Amém. Gente, a gente está pensando num projeto de retomar a escola de Sacá. Né? A escola de Sacá, ela era presencial, vai ser online. Entendeu? Vai ser online, mas a gente está estou começando a projetar, né? Já estou com uma liberação, o Eterno me liberou para eu poder viver para a obra, né? Dei entrada para poder estar, eu estou sabor à aposentadoria. Só falo, está aposentado, não, estou sabor à aposentadoria. Amém.